Sejam bem-vindos ao 3º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Sou a professora Maris Vendrame, coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do Unisalesiano. Hoje temos conosco o professor Danilo César Siviero Ripoli. O professor Danilo, ele é mestre em Direito pela Instituição Toledo de Ensino, AIT, de Bauru. Ele é especialista em Administração Pública pelo Centro Universitário Católico Salesiano Auxílio Unisalesiano Araçatuba. Ele também é graduado em Direito pelo Centro Universitário Eurípides, que é o Univem, de Marília. Atualmente, ele é procurador do município de Sabino, é advogado e professor do Unisalesiano Lins e Araçatuba. Tem experiência na área de Direito e Administração, com ênfase em Administração Pública, atuando principalmente nos seguintes temas: no direito administrativo, no direito constitucional, direito tributário, o direito de seguridade social, direito eleitoral, prática jurídica civil, prática jurídica trabalhista, direito empresarial, perícias, prática jurídica trabalhista, tutelas coletivas, direito financeiro e gestão de finanças públicas. O professor Danilo, ele escolherá um tema importantíssimo para a nossa área, que é perícia contábil. Professor Danilo, a palavra é sua e a satisfação é nossa. Olá, Maris. Muito feliz de estar aqui participando do CIT 2023, um tema atual, de muita importância para os alunos do curso de Ciências Contábeis. E também, professora, esse assunto também é importante para os alunos do curso de Administração e também para o curso de Direito. Nós vamos ver que muitas perícias que podem ser desenvolvidas pelo profissional da contabilidade também poderão ser desenvolvidas pelos profissionais do curso de Administração, como as perícias financeiras. O assunto ganhou grande conotação, principalmente nos últimos anos, com os vários processos decorrentes da operação da Lava Jato, que a perícia contábil foi fundamental para o desenvolvimento das operações desencadeadas pelo Ministério Federal e pela Polícia Federal. Então, o tema perícia contábil. O que é uma perícia? A perícia é um trabalho desenvolvido por uma pessoa chamada perito, que tem uma notória especialização sobre um determinado assunto. Então, nós podemos ter uma perícia que pode ser realizada por um contador, uma perícia que pode ser realizada por um administrador, por um médico, por um engenheiro, por um arquiteto. Então, qualquer área científica pode desenvolver uma perícia. E essa perícia, professora, qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é obter provas. E essas provas serão utilizadas ou no futuro ou no presente processo judicial, ou fora de um processo também já é possível utilizar a perícia, principalmente para desfazer conflitos de interesses existentes entre as partes, para evitar que a questão chegue ao judiciário. Mas o que nós vemos com muita mais frequência é uma perícia chamada judicial, que é feita dentro de um processo judicial. E por que tem que realizar essa perícia? E quem julga o processo, o profissional chamado juiz, ele é um profissional que tem formação jurídica, ele é um bacharel em Direito. E muitas vezes no processo surgem questões específicas que o juiz não tem conhecimento. Então, vamos supor, num processo de falência e recuperação judicial, é necessário que haja um profissional da contabilidade para que traga subsídios para que o juiz possa julgar o processo. Ele não entende de contabilidade. Vamos supor, numa perícia médica, o perito médico vai trazer subsídios médicos que o juiz não tem conhecimento e que ele possa, enfim, resolver a questão. Então, o que nós poderíamos trazer como exemplos de perícia? Vamos supor, averiguar se um trabalho é insalubre ou perigoso. Então, tem uma perícia própria para isso. E aí o juiz decide se a pessoa tem direito ao adicional de insalubridade, avaliar um imóvel, avaliar se uma pessoa é incapaz para o trabalho, aí já na área médica,
Na área da contabilidade, por exemplo, nós poderíamos realizar uma perícia para verificar uma prestação de contas, se a prestação, ou uma parte pede uma prestação de contas para outra. Aí é necessária a intervenção do profissional da contabilidade, avaliar o patrimônio das empresas, avaliar os fundos de comércio, os vícios contábeis. Hoje, professora, nós temos muitas ações contra bancos, certo? E os consumidores, nos casos correntistas, entram com ações judiciais visando questionar juros aplicados nos contratos, o que eles pagaram, se esses juros são abusivos. E nesse tipo de processo é importante a realização de uma perícia financeira. E essa perícia financeira, por exemplo, ela é elaborada tanto por um contador, como por um administrador de empresa, como também um economista, certo? Fraude de instituições financeiras, sonegação fiscal, nos crimes contra a administração pública, corrupção, lavagem de dinheiro, crime contra as finanças públicas. Então, são processos judiciais que envolvem conhecimentos técnicos que o juiz não tem. E aí ele precisa do auxílio de um contador, de um administrador, de um economista, de um médico e assim por diante. Certo? A perícia, como eu já disse, ela pode ser tanto extrajudicial como judicial. A judicial tem um processo onde uma parte chamada autor entra com uma ação contra o réu sobre um determinado objeto. Então há um litígio entre eles, há um conflito de interesses. E esse conflito de interesses deve ser resolvido por uma pessoa chamada juiz. E como eu disse, muitas vezes o juiz, para resolver o conflito de interesse, ele necessita do auxílio de um perito. Para quê? Para que o perito possa ajudá-lo na resolução dessas questões que envolvem temas científicos que o juiz não tem conhecimento. Então, nesse caso, as partes, o autor ou o réu, como o próprio juiz, como também o Ministério Público, eles podem pedir a realização de certo? E esse profissional vai fazer essa perícia, e como nós vamos dizer daqui a pouco, esse profissional vai responder perguntas chamadas quesitos, que são formulados tanto pelas partes como pelo juiz. E aí o profissional com experiência contábil, com experiência em administração, com experiência em economia, em medicina, ele responde a esses quesitos e auxilia o juiz no julgamento. Tudo bem? Como chama esse profissional que auxilia o juiz? Ele chama-se perito. Nós vamos encontrar também uma expressão latina chamada expert. Expert significa perito, tudo bem? Agora, fora do processo, existe a possibilidade da realização de uma perícia? Existe. Muitas empresas contratam perícias, as partes chegam a um consenso que deve-se contratar uma perícia fora do processo para se evitar de ir à justiça, certo? Eu sempre falo que demandar na justiça é algo ruim para as empresas, é algo caro, a justiça ela é morosa, ela é demorada e muitas vezes não vai trazer uma solução ao contento das partes. Então, o que acontece? É muito melhor que uma solução extrajudicial, fora do processo. E aí, a figura do perito também é importante, porque o perito, com seus conhecimentos técnicos, fora do processo, ele pode auxiliar as partes a chegar a um consenso, a chegar a uma solução, sem que as partes tenham que recorrer a essa justiça. Outra possibilidade também, professora, é da arbitragem, certo? A arbitragem, na verdade, é uma justiça, só que não é uma justiça estatal. É uma justiça privada, onde as partes se submetem à decisão dada por um árbitro, certo? As grandes empresas hoje, professora, eles não, como eu disse agora há pouco, eles não querem se submeter à morosidade da justiça pública, da justiça estatal. Então vem aí o Instituto da Arbitragem, que é uma justiça privada e que as partes submetem à decisão dada por esse árbitro. E esse árbitro é tão importante essa arbitragem, que muitas vezes esse árbitro não é um profissional do direito, mas é um profissional da área do litígio.
Então, vamos supor, se eu tenho uma questão entre duas empresas, é melhor do que eu nomear como árbitro um contador ou um administrador, que tem mais conhecimento, muitas vezes, que um profissional do direito para resolver a contento essa questão. E nesses processos de arbitragem que são realizados perante essa justiça privada e que as partes consensualmente se submetem a ele, também existe a figura do perito, que pode fazer uma perícia e ajudar o árbitro na solução dessa questão. Tudo bem? Então, o perito ele é responsável por produzir essa prova, chamada de prova pericial, é uma prova técnica. E quando envolve assuntos contábeis, essa perícia tem que ser desenvolvida por um profissional da contabilidade. Professora, lá no fora a gente tem muitos casos mesmo em que a perícia envolve o quê? Envolve liquidação de sentença. O juiz dá uma sentença e tem que liquidar ela, tem que chegar num valor. Então, envolve o quê? Envolve aplicação de juros, envolve aplicação de correção monetária. E, normalmente, quem faz esse tipo de perícia é um profissional da contabilidade. Mas eu quero deixar bem claro que essa perícia não é exclusiva dos profissionais da contabilidade. Os administradores, os economistas também têm know-how para fazer esse tipo de perícia que envolve cálculos financeiros. Então, o perito ele visa buscar o quê? A verdade. Ele vai trazer para o juiz a verdade com base nos seus conhecimentos técnicos. Por isso, professora, o perito ele é um profissional de grande responsabilidade dentro do processo, e uma coisa que o perito tem que ter é imparcialidade. Ele tem que ser imparcial para desenvolver o seu trabalho dentro do processo. Porque, como envolve questões técnicas que o juiz não tem conhecimento, é normal que o juiz, na sua decisão, se baseie no que diz o perito. Na maioria dos casos que envolve uma perícia, o juiz ele dá uma decisão com base no que o perito traz em seu laudo. Por isso que é uma questão de muita responsabilidade. Embora o juiz também pode ir contra o laudo do perito, desde que fundamentado a sua decisão. Mas, normalmente, o que a gente vê na prática jurídica é o juiz acompanhar o perito. Quem pode ser perito contábil? Certo? Quem pode ser perito contábil? Primeira coisa, para ser perito contábil, o profissional tem que ter uma formação no curso superior de ciências contábeis e tem que ter o registro no Conselho Regional de Contabilidade. Certo? Os tribunais, ano a ano, abrem inscrições nos seus portais para admitir peritos. A pessoa vai lá, faz a inscrição e aí aguarda o seu credenciamento e aguarda ser convocado pelo juiz para ser perito dentro de um processo judicial. Em 2016, professora, o Conselho Federal de Contabilidade ele criou um cadastro nacional de peritos contábeis. Isso veio após a edição do novo Código de Processo Civil, que se deu em 2015. Então, a partir de 2016, nós temos esse cadastro. Esse cadastro é para dar maior segurança no trabalho desenvolvido pelos peritos. E os peritos, para serem cadastrados no CNPC, eles vão ter que fazer um exame de qualificação técnica. Então, para você ser contador ou bacharel em ciências contábeis, tem que ter aprovação no exame do CFC. E para ser credenciado nesse cadastro, ele também vai ter que fazer um exame de qualificação e ter que ser aprovado nesse exame de qualificação. Inclusive, os contadores que são inscritos no CNPC, obrigatoriamente, eles passam por um programa de educação continuada para a formação do contador, do perito. Agora, a pergunta que fica hoje, atualmente, é obrigado o contador, para ele ser perito, ele tem que estar inscrito nesse CNPC, nesse cadastro? Ainda não. Ainda o profissional da contabilidade inscrito no CRC consegue ser perito, mas esse cadastro no futuro certamente será obrigatório. Alguns tribunais, nós já estamos presenciando alguns tribunais pedindo que o perito seja cadastrado no CNPC, então no futuro
eu acho que não vai ter volta. Só serão peritos quem tiver esse cadastro, e, como eu disse, exige uma aprovação numa prova que é feita pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade. A perícia contábil, ela pode ser feita tanto num processo civil, como num processo trabalhista, como num processo criminal. Vamos lá, processo civil. Um processo falimentar de uma empresa. Nós estamos escutando aí nas mídias a questão da falência das lojas americanas, daquele grupo 1, 2, 3 milhas. O que acontece? Nesse processo civil, vai ter uma perícia que vai ser desenvolvida por um profissional da contabilidade? Com certeza. Numa cisão de uma empresa, numa apuração de haveres de uma empresa, ou mesmo, vamos supor, num divórcio de um casal que tem muitos bens, num inventário, sempre é possível que haja uma perícia contábil. Trabalhista, liquidação de sentenças trabalhistas. O empregador é condenado a pagar direitos trabalhistas, e aí precisa de um profissional da contabilidade, um profissional formado em administração de empresas, para fazer o quê? Para fazer a liquidação dessa sentença. Como eu disse no começo do processo, também o trabalho do perito contábil nos processos criminais hoje é grande, principalmente após a Lava Jato. A Lava Jato foi um processo que teve uma grande atuação de profissionais da contabilidade, aumentou muito a presença dos profissionais da contabilidade nos processos criminais. Então, para analisar todos aqueles gastos que eram feitos pela administração pública, analisar contas, ou seja, aqueles crimes de lavagem de dinheiro, de corrupção, que foram investigados pela Lava Jato. Só lembrando, professor, aqui, no quadro tanto da Polícia Federal como da Polícia Civil, nós temos peritos contábeis concursados, certo? Então, peritos contábeis concursados são, inclusive, policiais e que desenvolvem a realização de perícia contábil. Como nós temos também pessoas concursadas que têm capacitação médica, têm capacitação de engenharia, assim por diante. Vamos lá. Além do perito, nós temos também a figura do assistente técnico. E o que é o assistente técnico? O assistente técnico é o profissional que vai auxiliar a parte na realização de perícia. Por quê? O juiz nomeia um perito da sua confiança no processo para fazer a prova pericial. A parte tem a faculdade, o autor, o réu, o Ministério Público, tem a faculdade de indicar um profissional técnico para auxiliar na realização da perícia. Ele vai acompanhar a realização da perícia. Depois que o perito produzir o laudo, esse assistente técnico, ou ele vai concordar com o laudo pericial, ou ele vai criticar, tanto totalmente como parcialmente, o laudo apresentado pelo perito. E é muito importante a presença do assistente técnico. O assistente técnico tem que ter a mesma formação do perito. Então, se eu tenho uma perícia contábil e o juiz nomeia um contador para fazer essa perícia contábil, as partes podem indicar contadores para fazer parte dessa perícia, como auxiliar delas no processo. Eu tive um caso em específico que envolvia engenharia, e eu, como advogado, não entendo nada de construção, de engenharia. Então, na realização dessa perícia de engenharia, o que eu pedi para a parte? Nomeia um engenheiro como assistente técnico, e esse assistente técnico vai me auxiliar tanto na formulação de quesitos para o perito, como na hora de fazer a interpretação do laudo. E foi muito importante a participação desse assistente técnico no processo. Agora, a indicação desse assistente técnico é uma faculdade da parte. A parte não é obrigada a indicar, até porque é ela que assume os gastos com esse assistente técnico. Então, ela não é obrigada, então a perícia pode ser realizada sem a presença de um assistente técnico. O perito,
Ele pode ouvir testemunhas, o perito, para fazer a perícia, ele pode solicitar documentos, ele pode instruir o seu laudo com planilhas, com mapas, com plantas, com fotografias, ou seja, tudo que for necessário para o esclarecimento do objeto da perícia. Então, quando nós estamos diante de uma perícia contábil, professora, é muito comum o perito trazer cálculos, o perito contábil, principalmente em perícia financeira, ele traz cálculos demonstrando como ele chegou ao valor da execução, por exemplo. Vai liquidar uma sentença, ele vai ter que dar um valor de liquidação, ele traz todos os cálculos apresentados. Quesitos. O que são os quesitos? São os questionamentos, são as perguntas que as partes, bem como o juiz, formula para quem? Para o perito. E aí o perito, ele vai responder essas perguntas. Então, nós, advogados, e os juízes, e os promotores, o que nós fazemos? Nós fazemos perguntas de modo que o perito dê resposta a essas perguntas de forma que pode ajudar na solução da questão litigiosa. Então, os quesitos são importantíssimos para que a prova técnica seja bem feita. Quem responde esses quesitos? Seria o perito. O auxiliar técnico, o assistente técnico, ele não responde os quesitos das partes. E o que ele faz? Ele tem a função de concordar ou criticar a resposta aos quesitos feitos pelo perito. O laudo. O que é o laudo? Chama laudo pericial. É a manifestação escrita do perito. Então, o perito, dentro do processo judicial, ele se manifesta através de um laudo, certo? E nesse laudo ele traz a sua opinião sobre a questão e ele responde os quesitos apresentados pelas partes. E ao final do laudo ele traz aí os apêndices, que normalmente são fotografias, cálculos, tudo que ele utilizou para fazer aí a confecção do laudo pericial. O parecer pericial é assinado pelo assistente técnico. Então, o laudo é feito pelo perito. O parecer pericial é feito pelo assistente técnico. Como eu disse, já o assistente técnico ele pode concordar ou divergir com o laudo apresentado pelo perito. Agora, a pergunta, o juiz é obrigado a concordar com o que disse o perito? Não. Ele pode afastar o laudo pericial desde que fundamentado. Uma coisa importante dentro da perícia, os honorários periciais, que seria a remuneração do perito. Então, o profissional que for nomeado como perito, ele vai ter uma remuneração. E como é essa remuneração? Vai depender. Vamos supor, numa perícia extrajudicial, fora de um processo, as partes vão negociar livremente com esse perito extrajudicial o valor da perícia. E o Conselho Federal de Contabilidade até ele sugere que seja feito um contrato de honorários para deixar assim materializado o que foi convencionado. Agora, no processo judicial, o que acontece? O juiz nomeia uma pessoa como perita e aí a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tomar conhecimento dos fatos do processo e vai oferecer no processo o valor dos seus honorários, conforme a relevância do processo, a complexidade, a quantidade de horas que ele vai gastar para fazer a perícia. O juiz, ele homologa ou não os valores arbitrados pelo perito, indicados pelo perito, e em seguida determina as partes que façam um depósito judicial desse valor que o juiz arbitra, certo? Aí as partes, em seguida, oferecem quesitos, começa a perícia, e depois o perito vai juntar no processo o laudo. Juntado o laudo, o juiz já libera esse valor que é chamado de honorários periciais. E quem paga esses honorários? Depende. A parte que pediu a perícia é ela que vai pagar a perícia, certo? Agora, se ambas as partes pediram, o juiz vai ratear o valor dessa perícia.
Bem, vamos lá. Primeira coisa, basta ser um contador para ser perito? É o primeiro requisito, mas tem que ter, muitas vezes, conhecimento técnico específico. Por quê? Porque, eu sempre falo dentro da sala de aula, quando eu dou aula de perícia, vamos supor, o contador está acostumado àquela atividade de escritório de contabilidade e muitas vezes não tem contato, vamos supor, de fazer cálculos de liquidação de sentença, encontrar o juro praticado pelo banco num contrato de cartão de crédito, de cheque especial. Então, é uma área da contabilidade muito específica. Então, eu sempre falo que o profissional da contabilidade que queira ser perito, eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é começar como estagiário ou como empregado num escritório que se dedica exclusivamente à perícia, para ele ir aprendendo como que é esse campo específico da contabilidade. E o professor, como o processo judicial ele tem assim termos técnicos do direito, toda aquela formalidade que se dirige ao juiz, que é próprio do processo do direito, o perito tem que também acabar admitindo essas especificidades, tanto que ele só se dirige ao juiz dentro do processo através de petição, e quem normalmente faz petição é advogado, né? Então, nas nossas aulas, no curso de Ciências Contábeis, uma coisa que eu primo muito é trazer essa prática para os alunos do curso de Ciências Contábeis, para que eles possam já ir aprendendo a fazer uma petição, ofertando honorários, confeccionando o laudo, respondendo o que existe, para ele já ter um conhecimento prático de como ser perito. E isso eu tenho verificado que muitos alunos têm gostado da perícia e estão propensos a ir para esse lado da contabilidade. Como o nosso congresso ele é de tecnologia, eu busquei trazer aqui nesse nosso bate-papo alguma coisa sobre tecnologia aplicada à perícia, certo? A tecnologia é totalmente aplicada à perícia. O processo hoje é digital, poucos ainda são os processos que restam de físico, aquele calhamaço de papel. Então, hoje o perito ele faz o laudo e assina com um certificado digital. Ele mesmo insere numa plataforma do Tribunal de Justiça. O Excel é muito utilizado, então o perito contábil tem que ter um bom conhecimento de Excel. Eu vejo aí os contadores fazendo as próprias planilhas para calcular juros, correção monetária, embora que hoje nós tenhamos inúmeros softwares que fazem esses cálculos. Mas cabe, inclusive, como o advogado tem que acabar a fazer cálculos simples, certo? De juros e correção monetária, tanto no direito como nas ciências contábeis, eu acabo ensinando os alunos a fazerem cálculos simples de juros e correção monetária para liquidar sentenças. E eu sempre falo, hoje nós temos software no mercado que faz tudo isso. Só que não adianta nada eu saber operar no software se eu não souber fazer esse cálculo na mão ou no Excel. Principalmente no Excel, eu tenho que saber fazer esse cálculo. Por quê? Porque se o software fizer alguma coisa errada, o que acontece? Acontece que eu não vou saber se esse cálculo está errado ou não. Esse dia, num processo judicial, eu encontrei uma diferença de uma liquidação de 120 mil reais. A parte estava cobrando 120 mil reais a mais por erro de cálculo. Agora, por que eu consegui identificar esse erro de cálculo? Porque eu sei fazer o cálculo na mão. Eu aprendi, quando eu terminei a faculdade e comecei a advogar, os cálculos eram feitos na mão, certo? Os cálculos de juros, correção monetária, a gente não tinha internet, software para fazer esse tipo de cálculo. Então, eu aprendi e, de forma fácil, eu consegui enxergar esse erro. Se eu não sei fazer o cálculo, não basta ter o software.
certo? Os cálculos financeiros que podem ser realizados tanto pelo contador, como pelo administrador, como pelo economista. Elaborar cálculos de atualização monetária, essas ações de correção de poupança, o fundo de garantia, tá? Ações de poupança nós temos inúmeras, precisa de perícia contábil, de perícia financeira. Então, esse software de cálculos financeiros ajuda muito. Nós temos uma ação aí para ser julgada no Supremo Tribunal Federal, da correção do fundo de garantia por tempo de serviço. Isso vai, se o Supremo acabar dando o direito aos correntistas, aos trabalhadores, inúmeros serão os cálculos a serem feitos por administradores, contadores, e a presença do cálculo vai ser fundamental. Financiamento, nós temos muitas ações de revisão de financiamento de carro, financiamento de casa, pessoas que acabam tendo um problema com cartão de crédito, se endividando, e que para solucionar a questão entra com ações. Então, por isso, a tecnologia é muito importante. Na seara trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, hoje, ele tem um programa exclusivo de cálculo, ele desenvolveu um programa exclusivo de cálculo trabalhista que chama PJE Calc. E esse trabalho, feito pelo TST, visa uniformizar os procedimentos para liquidação de sentença. Então, o profissional da contabilidade que for fazer cálculos trabalhistas, ele tem que ter conhecimento desse PJE Calc. E nós estamos aí, uma novidade, hoje é a inteligência artificial. Eu não tenho dúvidas de que a inteligência artificial, ela será aplicada maciçamente à perícia, mas como eu disse, não adianta nada eu ter o computador, não adianta nada eu ter a máquina, se eu não sei fazer o cálculo, certo? Eu acho que a presença do homem por trás de tudo isso vai ser importantíssima, e por isso que na faculdade nós temos que aprender a fazer o cálculo na mão mesmo, com aquelas calculadoras que os alunos levam dentro da sala de aula, HP12C, aquelas calculadoras científicas. É isso, é dessa forma que se aprende a fazer um cálculo numa perícia contábil. Então, encerrando, a área da perícia é uma área muito importante. Nós temos serviço, entende? O perito contábil tem muito serviço. Se quiser se dedicar somente à perícia contábil, é uma área promissora. Só que, como eu disse, precisa de dedicação. Aquela pessoa que trabalha dentro do escritório de contabilidade, que fica trabalhando com contabilidade comercial, departamento RH, eu acho que ela vai ter uma certa dificuldade em desenvolver a perícia. Por isso que ela tem que, desde o começo, se dedicar à perícia, trabalhando num escritório específico que trabalhe com perícias contábeis. Muito bem, professor Danilo. A gente vê aí que realmente a perícia está sendo uma grande área, né? Está sendo uma grande oportunidade para os nossos acadêmicos, né? E a gente sabe o quanto de oportunidades ela vai poder dar, né? Já que são inúmeros os processos, né? Que exigem essa questão da perícia. Então, aqueles que realmente desejarem se dedicar a essa área, eu acho que tem que buscar uma especialização, essa experiência que você fala, para quando entrar, começar a fazer as coisas de forma, assim, correta. E lembrando também que é uma área muito delicada, né? Porque eu fico imaginando, né? Você falou de Lava Jato, né? E muitas vezes eu acredito que pode ter até empresas que podem querer subornar o perito, né? Então, acho que a questão da ética também é fundamental. Sim. Eu fico imaginando, assim, algumas ações, né, coletivas que o perito fala, né, de repente, um determinado valor, e a empresa fala assim, não, eu vou pagar o seu trabalho muito mais do que você está exigindo para você minimizar isso. Então, acho que fica aí também a questão da ética, né? Porque se fala de Lava Jato, a gente já imagina a corrupção. E eu acredito que pode ter, né? Não sei, mas eu penso que pode ter. Não, com certeza. E fora Lava Jato, ações trabalhistas, ações cíveis, criminais de milhões que existem no Brasil,
e que esse cálculo vai ser feito por um perito. Eu lembrava outro dia que eu vi no jornal, se eu não me engano, que 3 escritórios grandes de perícia no Brasil declinaram fazer parte fazer a perícia das lojas americanas. Por quê? Porque é um assunto muito complexo, envolve muitas pessoas. Não quiseram, e era honorários de milhões. O escritório ia ganhar milhões para fazer a perícia contábil do processo falimentar das lojas americanas. Então, é um ramo que exige o que? Ética do profissional e tem que ser imparcial, porque pressão ele vai sofrer. Eu fico imaginando, né, o quanto de pressão, o quanto de questão de suborno que pode, quantas propostas, né? Às vezes é melhor você dizer não para um determinado trabalho do que você colocar em prova a sua credibilidade, a credibilidade desse escritório de perícia e tudo mais, né? Porque é uma coisa muito delicada, porque pode envolver, de repente, né, uma riqueza de um lado e uma falência de outro. Isso, verdade. Né? Não, e como outro dia eu estava escutando um perito, a depender do que você vai dizer no seu laudo, a empresa vai fechar, a empresa vai colocar milhares de trabalhadores na rua, então, pessoas que vão ficar sem emprego. Então, há uma complexidade enorme nessa questão por isso que ele tem que ser uma pessoa independente, uma pessoa íntegra, honesta, ética e imparcial. Muito bem, professor. Em nome do Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, em nome do Unisalesiano, quero agradecer esse compartilhamento de conhecimento, de informações, de experiência, e dizer que foi muito bom esse bate-papo e que foi muito bom, né, a gente falar um pouquinho sobre essa área que tanto está encantando os nossos acadêmicos. Então, fica aqui o nosso obrigado e a nossa gratidão. Um forte abraço. Eu que agradeço, professora. Muito obrigada, viu, professor? Imagina. Parabéns pelo congresso. Obrigada.